Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a puberdade e o sistema genital feminino. Então, falar da puberdade feminina é falar de transformações que acontecem no organismo feminino. Então, as glândulas que fazem parte do sistema genital, né, feminino, ou seja, os ovários, que já já a gente vai aprender que a estrutura desses órgãos, né, quais suas funções principais, mas aí a gente já pode adiantar que esses ovários eles passam a produzir hormônios, tá? Principalmente o estrógeno e a progesterona, que a produção desses hormônios por esses ovários, eles vão ser estimulados por hormônios de uma outra glândula, que é a glândula hipófise. Então, esses hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona, eles vão ser responsáveis pelo aparecimento das características secundárias femininas. E que características são essas? Então, a mulher ela começa a acumular gordura nas regiões das nádegas, das coxas e dos quadris, né? Conforme a gente pode observar aqui na evolução dessas imagens, conforme a faixa etária, né? Que vão ficando mais arredondadas, as mamas elas começam a se desenvolver, o aparecimento de pelos na região pubiana, na região das axilas e o alargamento dos ossos, né, que fazem parte do quadril. Então, são essas as principais transformações que acontecem, né, durante, né, a partir da pré-adolescência, adolescência no organismo, né, feminino. Então, um dos momentos que mais é marcante na puberdade feminina é a ocorrência da primeira menstruação, que é conhecida popularmente como menarca, tá? Então, menarca é o nome que se dá, né, à primeira menstruação que acontece no organismo feminino. Então, a menstruação ela é caracterizada pela eliminação de parte do tecido que reveste internamente o útero. Mais à frente a gente vai aprender também o que é esse órgão, que é o útero, né, e que camada é essa. A gente vai conseguir visualizar melhor, né, em algumas imagens, mais em próximos slides. Então, ocorre esse processo de descamação, de eliminação dessa camada interna do útero que estava preparado para receber uma possível gravidez, né? Então, a eliminação desse tecido vai provocar o sangramento, né? Que vai resultar nesse processo chamado de menstruação. Então, isso aqui são só ideias iniciais, mas nos próximos slides a gente vai detalhar cada uma dessas informações. Aí a gente pode se perguntar, né? Quais são os órgãos, afinal, que compõem o sistema genital feminino? Então, primeiramente, precisamos compreender o seguinte: o sistema genital feminino ele é constituído por estruturas que são visíveis externamente, né? Então, a mulher ela apresenta órgãos genitais femininos externos, tá? Que na verdade são um conjunto de estruturas que formam um órgão genital feminino externo e também por órgãos genitais internos. Então vamos estudar separadamente quais são os órgãos genitais femininos internos e depois na sequência as estruturas que compõem o órgão genital feminino externo. Então a gente começa falando sobre os órgãos genitais femininos internos, ou seja, que estão dentro, né, do organismo da mulher, que não se percebe, que não se vê, né, externamente. Então, quais são esses órgãos? Os ovários, né, como a gente pode observar aqui nessas imagens, então normalmente dois ovários. As tubas uterinas, que são também em número de duas, tá certo? O útero, que é um órgão ímpar, só apresenta um, tá? E a vagina, que também a mulher só apresenta uma. Então, esses são os órgãos que estão localizados internamente no organismo feminino: os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então, vamos detalhar agora cada um desses órgãos. A gente começa falando sobre os ovários. Então, nos ovários, no interior desses ovários, são produzidos as células reprodutoras femininas, né? Então, popularmente, essas células elas são conhecidas como óvulos, tá? Mas na nossa espécie, na espécie humana, a célula que é liberada,
né, por esses ovários e que vai ser, né, vai ficar à espera da célula reprodutora masculina, no caso o espermatozoide, vai ficar lá na tuba uterina. Então ela está em um estágio de desenvolvimento anterior ao óvulo, né, que é o que chamamos de ovócito secundário. Então, quando há o processo de liberação, né, dessa célula reprodutora feminina, o que é liberado, na verdade, é o ovócito secundário, que também é chamado de ovócito 2, tá? Só passa a se chamar de óvulo quando se encontra, né, com o espermatozoide. Então aqui a gente tem uma imagem, né, uma representação, né, do ovário, e dentro desse ovário a gente consegue observar algumas estruturas. Então são folículos ovarianos, tá? Em diferentes estágios de maturação. E no interior desse aqui, ó, a gente pode observar esse ovócito secundário sendo eliminado, né? Vai chegar um momento em que um desses folículos ele atinge o estágio mais elevado de desenvolvimento, ele se transforma num folículo maduro e vai liberar esse ovócito 2, o ovócito secundário, tá certo? E aí o que é que acontece? O folículo que resta, né, quando esse ovócito é liberado, se transforma no corpo lúteo, como vocês podem observar aqui. E esse corpo lúteo ele vai servir e vai ficar liberando, né, hormônio, né, o hormônio progesterona. Dando continuidade sobre as informações do ovário, a gente pode dizer ainda, inclusive, que esses ovócitos eles são estimulados, né, para serem é, liberados, na verdade, para o folículo ele atingir a sua fase mais elevada de desenvolvimento e ser liberado o ovócito, ele é estimulado por hormônios. E esses hormônios, né, tem o hormônio folículo estimulante, que também é chamado de FSH, é produzido pela glândula hipófise, tá certo? E também tem o outro hormônio que é também produzido, né, pela hipófise, que é o hormônio luteinizante. Então, esses hormônios, o hormônio folículo estimulante, ele cresce e passa a produzir outros hormônios, que na verdade os estrógenos, que vão promover o crescimento do endométrio, né, que é o endométrio nada mais é que a camada mais interna do útero. E sobre a ação desse outro hormônio luteinizante, né, que também é produzido pela hipófise, o folículo, ó, esses folículos aqui que eu estou mostrando na imagem, ele acaba se rompendo. Ele vai crescendo, né, se torna no estágio mais elevado e depois ele se rompe. Quando ele se rompe, ele libera a célula reprodutora feminina, que é o ovócito secundário. Esse processo é chamado de ovulação e mais à frente eu vou explicar um pouco mais sobre esse processo. Então, depois que ele é rompido, né, vai o folículo que resulta, que resta, como eu disse anteriormente, ele se transforma no corpo lúteo, né, que vai produzir estrógeno e também um outro hormônio que é a progesterona. Então, esse hormônio, no caso da progesterona, ele estimula o desenvolvimento de vasos sanguíneos, né, no endométrio, que é a camada mais interna do útero, que vai preparar toda essa estrutura para receber um embrião. As tubas uterinas são outros órgãos que fazem parte do sistema genital feminino e são órgãos que estão localizados internamente. Então, elas estão ligadas ao útero, né, e vão se estendendo, como a gente pode observar aqui, ó, de um lado e do outro, ela até as proximidades dos ovários. Então, essas tubas uterinas, veja que elas estão em contato com os ovários, que foram os órgãos que eu falei anteriormente, e elas vão até, ó, o útero, né? Então, essas tubas, elas vão apresentar um tecido de revestimento interno, que vão apresentar cílios, e esses cílios eles vão ser responsáveis por movimentar de forma coordenada e em conjunto com os movimentos da própria musculatura dessas tubas uterinas para deslocar a célula feminina, sexual feminina, que é o ovócito secundário, que foi liberado pelo ovário, né, como a gente falou, ó, aqui é liberado, então essa tuba uterina ela vai servir para conduzir esse ovócito secundário, né, até determinada parte dessa tuba, porque esse ovócito secundário ele vai ficar na tuba à espera da célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, né, para ser fecundado. Então a tuba uterina
é o local onde acontece a fecundação. E o que é o processo de fecundação? É o processo de encontro da célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, com a célula reprodutora feminina, que é o ovócito secundário. Além dos ovários, das tubas uterinas, um outro órgão interno que faz parte desse sistema genital feminino é o útero. E ele é um órgão que vai se comunicar, como vocês podem observar aqui, né? Aqui, ó, tudo isso é o útero, tem os ovários, as tubas uterinas e o útero. E ele vai se comunicar com o exterior do corpo pela vagina. Então, a próxima comunicação desse órgão, o útero, com a vagina, ele se comunica com essa estrutura, tá certo? Então é importante falar, inclusive, sobre as funções que o útero ele desempenha. Então o útero ele tem a função, né, de ser trajeto para os espermatozoides. Por quê? Porque os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, eles vão passar por meio desse útero, né, até chegar nas tubas uterinas, porque é na tuba uterina onde ocorre o processo de fecundação, tá? Depois, uma outra função desse órgão é a implantação do óvulo que foi fertilizado, né? Então, se houve fecundação, esse óvulo ele vai se transformar no zigoto e vai ficar fixado nessa parede do útero para o desenvolvimento do feto durante o período de gravidez. E também tem a função, né, no trabalho do parto, quando a mulher está em gestação. Então, durante os ciclos reprodutivos, uma outra função é de origem do fluxo menstrual. Quando a gente viu, né, é no útero, na camada mais interna, que é o endométrio, que ocorre esse processo de descamação e de eliminação dessa camada mais interna, caso não seja, caso não tenha embrião, caso não ocorra gravidez. Então, mais à frente também vou explicar mais detalhadamente o processo do ciclo menstrual. E um outro órgão que faz parte, né, internamente desse sistema é a vagina, que é um órgão tubular que tem aproximadamente 10 centímetros em média de comprimento, né? Então é um órgão bastante elástico, né, que vai estar ligando um ambiente externo ao útero, né, como a gente viu anteriormente. Então, em conjunto com o útero, ela compõe o canal vaginal, o canal do parto, que é por meio desse canal onde vai passar o bebê durante o parto normal, né? Além disso, nesse órgão, que é a vagina, existem duas glândulas, tá? Essas glândulas elas têm função de lubrificação que vai facilitar o processo de penetração nesse órgão. Então, essas glândulas, que são até chamadas de glândulas vestibulares, que a gente pode identificar, como pode ver aqui, e elas são responsáveis por liberar secreções, né, para promover esse processo de lubrificação. Além dos órgãos genitais femininos internos, a gente também tem nesse sistema os, os órgãos, as estruturas que compõem, né, os órgãos genitais externos. Então, diferente do corpo do homem, que vai apresentar alguns dos órgãos genitais externos bastante visíveis, no corpo da mulher não acontece dessa maneira, né? Então, é um conjunto de órgãos externos, mas que não são tão evidentes quando comparados ao sistema genital masculino. Então, nesse processo, vai formar a vulva ou pudendo feminino, tá? Então, esse conjunto de estruturas formam esse órgão genital externo, né, conhecido como vulva ou pudendo feminino, e que ele é constituído pelas seguintes estruturas. Então, um monte de pubis, como a gente pode ver nessa região, né, onde encontra-se grande distribuição de pelos nessa região pubiana, né, para promover a proteção já que nessa região tem abertura, né, desses órgãos, então precisa de proteção, além de outras funções protetivas esses pelos promovem, né? Então, além do monte de pubis, tem os lábios, que são conhecidos como lábios maiores, né, de um lado e do outro dessa região. Também tem os lábios menores de um lado e do outro. O clitóris, né, que é um órgão considerado uma estrutura erétil, né, que é responsável pelo processo da excitação feminina. E associado com esse clitóris também encontra-se os bulbos do vestíbulo,
que é por baixo, fica de um lado e do outro, né, dessa região, que também são estruturas eréteis, né, responsáveis, né, pelo processo de excitação. E também tem as glândulas do vestíbulo, que nessa imagem não está dando para ver, mas que se localiza aqui os ósteos, ó, as aberturas dessas glândulas, que também promove o processo de lubrificação, né, para facilitar o processo de penetração durante o ato sexual. Além dessas estruturas, tem as aberturas, como a gente pode observar aqui nesse sistema genital. Então, tem a abertura da uretra, que é uma abertura relacionada não com o sistema genital, né, mas com o sistema urinário, né? Então, por meio dessa abertura em que é eliminada a urina, né, pelo sistema urinário, e também tem esse orifício aqui, que é o orifício vaginal, né, que é a abertura, também conhecida como ósteo vaginal, ósteo da vagina, que é a abertura desse órgão que a gente falou anteriormente, que é a vagina. Então, só detalhando mais as informações sobre esses órgãos genitais externos, os lábios menores eles vão se unir na parte de cima, como a gente observa aqui, ó, onde se localiza a parte visível, né, de um órgão que tem muitas terminações nervosas, né, que é o clitóris, né, que esse órgão ele vai contribuir para o prazer sexual da mulher. Então, na parede dessa vagina também abre-se ductos, né, que são os canais ou glândulas que vão, através de ação, de estímulos sexuais, vão produzir um líquido que vai lubrificar a vagina, né? Como a gente falou nesses ósteos aqui, nessas aberturas, é liberado uma secreção que facilita esse processo de é, penetração nessa região, tá certo? E além disso, a entrada vaginal apresenta dobra fina de pele chamada de ímen, né? Nesse orifício vaginal, também conhecido como ósteo da vagina, né? Existe o ímen, que essa membrana geralmente ela pode ou não se romper quando a mulher inicia sua vida sexual. Então, esse ímen ele é uma espécie de proteção nessa região que existe no orifício vaginal. É, detalhando um pouco mais o processo de ovulação, né, e aí a gente volta para falar um pouquinho sobre o que falávamos lá sobre os ovários. Em geral, a mulher libera um ovócito secundário a cada 28 dias. Então, geralmente, essa é a quantidade de dias normalmente, né, que dura um ciclo normal, né, menstrual. Tem variações? Tem variações, né? Vai depender de cada organismo feminino. Então, tem mulheres que têm ciclo menores e ciclo maiores, né? Então, mas a média é essa, entre 28 e 30 dias, mais precisamente 28 dias. Essa é a média. Então, normalmente existe alternação dos ovários, ou seja, se um mês a célula sexual feminina foi liberada pelo ovário esquerdo, no mês seguinte o ovócito secundário vai provavelmente ser liberado pelo ovário direito. E assim funciona. O que é que acontece? Se o espermatozoide se unir ao ovócito na tuba uterina, ocorre o processo de fecundação. Então, quando há a liberação do ovócito secundário pelo folículo maduro do ovário, né, esse ovócito secundário ele segue pela tuba uterina e fica aguardando a espera do espermatozoide, que vai vir por aqui, ó, vagina, tuba uterina, ou vagina, útero, até chegar na tuba uterina. Vai ficar aguardando. Mas, aí se houver o processo de fecundação, vai formar o zigoto, que vai dividir várias vezes, se transformar no embrião e vai se alojar no endométrio, né? Ó, que o endométrio é a camada mais interna do útero, que é essa parte aqui. O útero ele tem camada, certo? Tem a camada mais interna aqui, é o endométrio, em seguida tem a camada mais espessa, que é o miométrio, e tem a camada mais externa, que é o perimétrio, né? Mas em relação a essa fixação do embrião, ela acontece no endométrio. E aí vai iniciar o processo de gravidez. Mas se não houver fecundação, o que é que acontece? Parte do endométrio, né, que é constituída por células e por sangue, vai ser eliminada pela vagina em um processo conhecido como menstruação. Então aqui a gente tem uma imagem detalhando o processo do ciclo menstrual, de que maneira ela acontece, né? Então esse conjunto de acontecimentos formam o ciclo menstrual,
que se repete a cada 28 ou 30 dias, né, enquanto não houver fecundação. Aqui a gente tem a quantidade de dias, ó. Primeiro dia, 14, né, o 14º dia e o 28º dia, né? Então são 28 dias geralmente. Então aqui a gente tem as transformações que ocorrem no endométrio, né? O endométrio, que é a camada mais interna do útero. Veja que tem vasos aqui representando, e o quanto esse endométrio ele se torna mais espesso dependendo da fase, né, que se encontra do ciclo, né? Então tem aqui o processo que acontece, como os folículos eles se comportam durante esse tempo do ciclo, né? Então, o ciclo é controlado por hormônios do ovário, né, e também pelo sistema nervoso, por uma glândula localizada na base do encéfalo, que é a hipófise. Então, os hormônios que são liberados pela hipófise é o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Os estrógenos e progesterona são hormônios produzidos pelos ovários, que são estimulados a partir desses outros hormônios da hipófise, tá certo? Então, o primeiro dia da menstruação marca o início do ciclo, né? Aqui, ó, o primeiro dia segue. Depois, esse folículo, ó, ele vai passar por um processo de crescimento, né? Ele vai crescendo, até que no 14º dia ocorre o processo de ovulação. O que é isso? A liberação do ovócito secundário. Então, esse ovócito secundário ele é liberado, tá? E quando ele é liberado, ele vai para a tuba uterina, e o que resulta, né, do folículo se transforma no corpo lúteo, que continua produzindo estrógeno e principalmente progesterona, né, para tornar o endométrio mais espesso. Veja que nesse período aqui, ó, o endométrio ele se torna bem mais espesso, né? Por quê? Para garantir que, se houver gravidez e fecundação, ele vai alojar e vai garantir a fixação do embrião nessa parede, né, nessa camada do útero, que é o endométrio. E aí, no processo, quando não ocorre, né, essa fecundação, né, algumas células, camadas de células desse endométrio, elas vão se desprender, ó, e vão ser eliminadas pela vagina em um processo chamado de menstruação, e isso vai provocar a ruptura de pequenos vasos sanguíneos, tá? Por esse motivo, ocorre esse processo de sangramento, né, durante esse período, né? Então, a eliminação das células e de substâncias durante a menstruação é chamado de fluxo menstrual. É dessa maneira que acontece. É importante dizer também que a menstruação, o amadurecimento dos ovários, dos ovócitos, melhor dizendo, nos ovários, as ovulações e as preparações dessa camada mais interna do útero, que é o endométrio, ela, para receber um possível embrião, inicia-se na puberdade, como a gente falou lá no início da aula, e vai ocorrer até por volta, em média, de 50 anos de idade, né? A partir desse período acontece, né, o que chamamos de menopausa, né, que é o período a partir do qual a mulher ela passa a não mais menstruar, né? Então ela para esse processo de ciclo menstrual, né, porque ela atingiu a menopausa. Então esses fenômenos são cíclicos, ou seja, acontecem em intervalos de tempo que podem variar de mulher para mulher e para uma mesma mulher ao longo do tempo, constituindo o que chamamos de ciclo menstrual. Então a menopausa é essa fase. Da mesma forma que o início, a primeira menstruação é chamada de menarca, o processo após, né, como cessa, quando para a ocorrência de menstruação, é um processo conhecido como menopausa. Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa aula. Eu desejo bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.